O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto, nós lemos no início, os irmãos podem se assentar, nós lemos no início, a primeira leitura que nós fizemos, o texto de Gálatas, Gálatas capítulo 6, e nós lemos todo o capítulo 6. E agora eu quero ler com vocês somente ali, no capítulo 6 ainda, mas a partir do versículo 11 até o versículo 14. Gálatas capítulo 6, do 11 até o 14. Lá está escrito assim: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Só para terminar a perícope, vamos até o 16. Lá no 15 está escrito assim: Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. No nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra e suplicamos a ti, ó Espírito Santo, ilumina-nos. Ilumina as nossas mentes, nossos corações, a nossa vida, para que possamos compreender e, mais do que compreender, que possamos ser transformados pelo teu poder esta noite, que possamos ter a noção da importância fundamental da cruz do Senhor Jesus Cristo, da obra de Cristo na cruz do Calvário, e que essa verdade transforme as vidas daqueles que não creem em Ti e das vidas daqueles que já creem em Ti, ó Senhor Jesus. Ajuda-nos, alimenta-nos, porque se o Senhor, ó Deus, não falar aos nossos corações, nós sairemos daqui como entramos, talvez até pior. Mas suplicamos a Ti, ó Deus, tem misericórdia de nós, ilumina as nossas vidas, transforma-nos para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu creio que uma das várias verdades da vida cristã, e na verdade da vida geral, da vida humana, e as pessoas podem errar ou acertar nisso, mas uma das várias verdades absolutas, ninguém escapa disso, é que o orgulho faz parte da nossa vida, né? O orgulho faz parte da nossa vida. E aí, afunilando um pouquinho mais, todo mundo se orgulha de algo, e não necessariamente aquilo que você se orgulha está errado. O orgulho é um pecado, a gente não vai discutir isso, tá? Mas falando de ostentação, todo mundo gosta de ostentar alguma coisa, e todo mundo se orgulha de algo ou de alguém. Todos. Quem é cristão é assim, quem não é cristão é assim também. A pergunta, ou as perguntas que eu quero fazer nesse início aqui é: do que você se orgulha? Normalmente não é só de uma coisa. O que você tem orgulho? Pensa nisso. Do que você se gloria? O texto fala disso, né? Longe esteja de mim gloriar-me. A não ser uma coisa. Do que você se orgulha? Do que você se gloria? O que você gosta de ostentar? Todos nós ostentamos. Se você disser que você não ostenta nada, você está mentindo, né? Todos ostentam aquilo. Tenta imaginar. Aquilo que prende muito a tua atenção, aquilo que você gasta bastante o seu tempo, aquilo que toma realmente a sua atenção. Normalmente aquilo que você direciona, além da atenção, você direciona grana, aquilo que você investe o seu dinheiro, é que você gosta muito, prende a sua atenção, você sonha com isso, aquilo que você fala muito,
Sabe, quando você... chegou a tal pessoa, aquela pessoa só fala disso. Só fala de carro, só fala de futebol, só fala disso. Normalmente, né, quando você presta atenção naquilo que você pensa muito, naquilo que normalmente é a raiz das suas ansiedades, isso normalmente está apontando para aquilo que você gosta de ostentar, enfim. E a última pergunta que eu faço aqui é: que relação poderia existir entre aquilo que nós ostentamos, aquilo do qual nós nos orgulhamos e missões? Será que tem? Ou será que eu vou forçar muito o texto para responder essa questão? Existe alguma relação entre aquilo que eu ostento, aquilo que toma minha atenção, e missões e evangelização? Será que existe? Eu creio que existe sim, sem nenhuma dúvida. Todos nós nos orgulhamos, todos nós gostamos de ostentar, todos nós gostamos de falar daquilo que nós ostentamos, né? Todo mundo aqui já deve ter, lembra da experiência de escola, né? Sempre tinha aquele amiguinho, normalmente, na verdade, todo mundo é assim, né? Inclusive os mais tímidos. Mas sempre teve aquela menina ou aquele menino que só falava de um assunto. Ele ostenta aquele assunto, gosta muito disso. E a gente pode acertar ou errar nesse processo todo, tá? Então aqui já tem uma dica para essa última pergunta. Todos, entre aspas, evangelizam. Se o que toma a minha vida são séries da Netflix, então eu vou gastar muito o meu tempo nisso, eu gasto a minha saúde nisso, eu abandono muitas coisas por causa disso. Isso, se tiver que rolar grana, vou injetar grana nisso daí. E normalmente quando eu vou, eu saio aí com os meus amigos, sento ali numa pizzaria, se tocou em série, eu já vou participar da conversa e vai demorar para alguém me interromper. Então eu entre aspas, a boa nova para mim são as séries. Se eu sou uma pessoa que idolatra isso, as minhas noções de romance, elas são guiadas não pelo evangelho, mas pelas séries. Os meus padrões de certo e errado, eles são guiados pelas séries. Estou usando a série, mas pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser absolutamente qualquer coisa. Algo curioso sobre a ostentação, sobre o orgulho, antes de entrar no nosso texto, uma coisa que é no mínimo curiosa, é que normalmente uma pessoa que é muito orgulhosa e que fala muito de si, é uma pessoa insuportável. A gente pode até não ter coragem de falar na cara dela, mas uma pessoa que só fala de uma coisa, só fala dela, abriu um assunto, ela só fala das viagens que ela fez. Abriu um assunto, ela fala dos títulos que ela tem. Ela fala o quanto ela é bom, quanto ela é boa, enfim. Essa pessoa que ostenta demais e que fala sempre dela, vamos ser realistas, vamos ser sinceros, é uma pessoa insuportável. Agora, o que é curioso nisso? É que todo mundo, em algum nível, ostenta alguma coisa, Todo mundo, em algum nível, lida com essa questão do orgulho. Não significa que todos são insuportáveis. Pela misericórdia e graça de Deus, depois de errar bastante, depois da nossa insuportabilidade ficar bem clara para as pessoas, Deus vai moendo a gente e vai moldando uma humildade. Mas é só você achar que você não vai ter mais o perigo de ser insuportável que você vai começar a ser orgulhoso de novo. Então todos nós lidamos com orgulho e com ostentação. Uma pessoa que ostenta demais, toda hora e só fala dela, é insuportável, mas às vezes essa pessoa pode ser você e eu, tá? Isso é que é o elemento curioso. Alguns exemplos de algumas coisas que nós gostamos de ostentar. É muito mais do que isso, mas alguns exemplos só. Dinheiro, tá? Dinheiro. E não precisa ser rico, tá? Não precisa ser milionário. É só eu ter um pouco mais do que você. Se eu tenho um pouco mais do que Samuel, eu já posso ostentar o que eu tenho. Então, essa já acha, eu sou pobre, então a questão de ostentar dinheiro está longe de mim. Não. Se você tem um pouquinho a mais, se você ganha 1.000 e eu ganho 1.500, eu já posso ostentar esses 500 a mais que eu ganho de você, tá? Não é uma questão de quantidade, é uma questão de coração. Então, dinheiro, carro, títulos acadêmicos, ou então, quanto eu sou inteligente sem precisar de título acadêmico, Você precisa de título acadêmico? Eu não, eu sou autodidata,
né? Você já deve ter conhecido alguém assim, né? O que mais? A largura da cintura, isso às vezes as pessoas gostam de ostentar, o abdômen, o corte de cabelo, as viagens, o fato de você falar outras línguas, alta posição no trabalho, enfim, a sua religiosidade, o quanto você é santo, ou então o quanto você é imprudente, né? Alguns gostam de ostentar o quanto ele é certinho. Outros gostam de ostentar o quanto é vida louca, né? Não, eu sou vida louca, não preciso dessas coisas não. Eu não sou igual a você não, meu negócio é vida louca. O quanto, tem alguns que gostam de ostentar o quanto são tradicionais. Tem o outro lado também, você pode ostentar o quanto você é antitradicional, né? Você não é mais aquele jeitinho presbiteriano. O presbiteriano pode errar por ser muito tradicional, quando você ostenta isso. Agora, se você fala assim, eu não sou disso daí, eu não me prendo às quatro paredes. Isso também é orgulho, é ostentação. Você pode ser muito chato sendo antitradicional, tá? O quanto você é equilibrado, enfim, o quanto você é desequilibrado, entre outras coisas. O texto especificamente ali do versículo 14, né, de Gálatas 6,14, trata sobre essas questões que envolvem orgulho e ostentação. E o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, ele entendia muito de Antigo Testamento. E ele sabia, por exemplo, que estava escrito lá em Jeremias 9:23. Jeremias 9:23 está escrito assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Paulo, que era fariseu de fariseus, foi educado aos pés de Gamaliel, ele sabia provavelmente de cor esse texto. Cuidado com o orgulho. Não se glorie o sábio na sua própria sabedoria. E também ele sabia, com certeza, o que está lá em Provérbios 27:2. Provérbios 27:2 está escrito assim, ó: seja o outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Então, se tiver que receber um elogio, que seja de outra pessoa, não você se elogiar. Isso é ridículo. Paulo sabia de tudo isso, tá? Ele entendia, ele foi educado por anos dentro dessa tradição que combatia o orgulho. Os Gálatas, como nós falamos lá no início, eles começaram a sua igreja muito bem com Cristo. A igreja ali da Galácia, ela começou fundamentada na rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Mas ela começou a se encantar com algumas outras questões. E basicamente, essas outras questões, nas quais os Gálatas estavam se gloriando, eram basicamente, a gente pode explicar basicamente de dois aspectos. Os Gálatas, na sua maioria, eram judeus. Eles eram, então, os homens circuncidados. Essa circuncisão era um sinal visível da fé deles. E aqueles que eram cristãos e não tinham esse sinal visível, era visto aos olhos desses ex-judeus agora cristãos, como pessoas inferiores. Então olha só, o que definia na cabeça dessas pessoas, não era somente a fé em Cristo, era fé em Cristo mais circuncisão. Quando você coloca algo do lado de Cristo, você já começa a bagunçar tudo, você começa a distorcer o cristianismo. Tá? E um segundo aspecto, esses Gálatas, eles eram orgulhosos, eles se vangloriavam exatamente dessa tradição deles. O fato de que eles eram, né, o povo do livro, o povo do Antigo Testamento, e eles eram circuncidados. E aí, olhando para isso, é que você entende um pouco mais, agora ganha um colorido diferente, os versículos 12 e 13. Olha só o que está escrito no versículo 12 e 13, que nós já lemos, olha só. Todos os que querem ostentar-se na carne, olha só, na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes. Para quê? Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E olha só o 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Ou seja, nem eles guardavam a lei, mas eles exigiam que as pessoas guardassem, né? Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Agora dá para entender esses dois versículos um pouco mais. Então, a glória desses Gálatas não era mais Cristo. Era a tradição religiosa, que não necessariamente estava errada.
Se você entende essa tradição religiosa como tendo um aspecto progressivo, ou seja, a lei, ela não é um fim em si mesma, mas ela aponta para Cristo, beleza. Só que não, eles pararam na lei. Eles não estavam mais encantados com Cristo. O encanto agora é com Cristo mais a lei. Ou seja, já não é Cristo. E Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta. Escreveu de Colossenses também em outro sentido, em outro contexto, também para defender a supremacia, a suficiência do Senhor Jesus Cristo. E aqui, nesse contexto, ele escreve essa carta. E eu quero destacar somente dois aspectos do que Paulo nos ensina. E perceba que Paulo, se ele fosse entrar nesse jogo de orgulho, quem tem mais, né? Mostra o que você tem que eu também vou mostrar. Mostra o que você tem que eu vou ser melhor que você. Ele ganhava. Se ele fosse entrar nesse joguinho, ele ganhava. Por quê? Olha só. As informações que nós temos na Bíblia, nós não vamos ler por uma questão de tempo. Mas depois você confere lá em Filipenses 3, de 5 a 6. Olha só quem é Paulo. Não é pouca coisa não. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus. O que era um hebreu de hebreus? É mais ou menos, numa tradução mais livre aqui, era um judeu puro sangue. Hebreu de hebreus, um judeu puro sangue. Quanto à lei, ele era fariseu, ou seja, top, né? Quanto ao zelo, ele era tão zeloso que ele perseguia a igreja. Tão zeloso que perseguia. Quanto à justiça que há na lei, segundo Filipenses 3, 5, 6, ele era irrepreensível. Então, se ele fosse entrar nesse joguinho de quem é mais, né? Quem é mais religioso, quem é melhor, ele ganhava. Só que isso não o satisfaz mais. Ele já passou por isso, e ele sabe que isso é palha. Na verdade, ele vai chamar isso de uma outra coisa, né? Ele conhece tudo isso e sabe que isso não sustenta a vida. Esse joguinho de religiosidade. E é por isso, por saber que isso é loucura, entrar nessa disputa é orgulho humano, né? É viver uma vida autocentrada, e ele sabe que isso é loucura, ele sabe que a única coisa sã que existe é viver uma vida centrada em Cristo. Então primeiro ele fala um não e depois um sim. Ele diz o que você não pode se orgulhar de forma nenhuma, e depois ele fala da única realidade que deve merecer a nossa ostentação. Na qual você pode colocar o seu orgulho. E está muito claro no texto, né? A gente já sabe o que vai ser falado aqui. Qual que é o não dele, né? O que não se deve fazer? Versículo nosso, base é o versículo 14. Lá está escrito assim: mas longe esteja de mim gloriar-me. O que está nas entrelinhas aqui, olhando para o texto todo, é: mas longe esteja de mim, sai para lá, longe de mim. Aqui não, longe. Longe de mim, viver uma vida centrada em mim mesmo. Longe de mim, orgulhar e querer ostentar, levantar troféu de realização humana. Porque tudo não passa de esterco, porque tudo isso não passa de palha. Paulo sabia muito bem que é um absurdo um homem pecador se gloriar. Gloriar-se em si mesmo. Por quê? Aí você pode perguntar, por quê? Porque é uma loucura homens e mulheres como nós, pecadores, confiar nas nossas próprias realizações. Por quê? Já é óbvio, né? Mas uma resposta aqui. Porque a causa da virtude que nos salva nunca está em nós. Por que é uma loucura ostentar o que a gente faz? Porque tudo que a gente faz sempre vai ter a mancha do pecado. E se existe algo virtuoso que nos salva, e existe, não está na gente, vem de fora. A salvação não vem de dentro, ela vem de fora. A salvação não é interna a nós, a salvação é externa a nós. Depois ela entra, ela vive lá no mais interno, e lá do mais interno do coração, ela vai para fora. Mas o primeiro movimento ela vem de fora para dentro, e do mais profundo de dentro ela vai, né, um grãozinho de semente, um grãozinho de mostarda, pequenininho. Às vezes não dá nem para enxergar, dependendo da distância.
Mas uma vez que esse reino de Deus, que é comparado com esse grão de mostarda, toca no mais profundo coração humano, ele vai provocando mudanças no aspecto emocional, relacional, espiritual, em todos os aspectos. Uma outra comparação que é feita, né, é o fermento. Muita massa, pouco fermento. Mas um pouquinho de fermento, misturado, bem misturado, e nesse caso aqui o fermento é o evangelho, vai mudar a vida toda. Então não se orgulhe em nada do que você faz. Primeiro que você nunca faz sozinho. O que você faz sozinho é sempre erro. O que você faz de acerto sempre tem a ajuda de alguém. E mesmo com a ajuda de alguém, sempre tem alguma mancha de pecado. Sempre tem alguma mancha de pecado. Então não existe virtude redentora naquilo que eu e você, que nós possamos fazer. Absolutamente nada. Nada de virtude. A causa da virtude sempre é Deus. Por isso ele diz, mas longe, bem longe, longe de mim esteja gloriar-me. Mas longe esteja de mim gloriar-me. Que Deus me livre de gloriar em mim mesmo. Esse é o não. Agora tem um sim. Aí ele fala assim, se não em uma coisa. Se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Antes de entrar no texto, vamos só lembrar o que era uma cruz, né? A cruz, quando a gente pensa em cruz hoje, né? São Paulo, Brasil, século 21, 2022, a cruz tem um significado razoavelmente, pelo menos culturalmente falando, um pouco distante dos primeiros séculos da era cristã. Tem uma certa diferença, né? Hoje você vê, né? Você pega um metaleiro lá de heavy metal que é anticristão e tem uma cruz, né? E nem estou falando da cruz de cabeça para baixo, estou falando da cruz, né? Então, pessoas que não têm nenhum tipo de relação com o cristianismo, elas usam uma cruz. Isso era impossível. Impossível no primeiro, no segundo, no terceiro século. Impossível. Vamos só lembrar um pouquinho o que era uma cruz no primeiro século. Os judeus, eles consideravam a cruz uma maldição. Maldição. Hoje é algo chique, né? Naquela época, para o judeu, maldição. Para o romano era uma ofensa e para o grego era uma insensatez, coisa de gente burra, atrasada, né? O grego era aquele que o grego ostentava, né? Uma inteligência, um conhecimento filosófico. Cruz é coisa de insensato. Na alta sociedade romana, nem se pronunciava a palavra cruz. Quando ia falar que alguém ia morrer numa cruz, nem falava cruz, falava assim, ó, pendúrio na árvore de azar. Porque naquela cultura toda mística, falar cruz e poderia trazer algum tipo de azar para a pessoa. Só para a gente ter uma ideia, né? E no Império Bizantino, né, no lado oriental do Império Romano, a cruz provocava medo e nojo, medo e repugnância. Só para a gente ter uma ideia do que Paulo está falando aqui. Paulo diz que se gloria na cruz, que para o judeu, para o romano, para o grego, é coisa de gente louca, coisa de gente atrasada, tá? E é um pouco estranho Paulo, né? Por que Paulo, sabendo disso, e ele sabia disso, Deus é obviamente, né, o onisciente, sabia de absolutamente tudo, então o Espírito Santo, quando guia o apóstolo Paulo, ele tinha todo esse conhecimento, mas ele sabe do que estava falando, do que vai fazer. John Stott disse o seguinte, aquilo que o cidadão romano comum considerava como objeto de vergonha, desgraça e até de repulsa, nojo, era o que Paulo, ou melhor, era para Paulo o seu orgulho, a sua jactância e a sua glória. E perceba que quando Paulo diz, né, ele diz lá, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele se gloria na cruz. O que é esse gloriar-se? Lá no grego, gloriar-se traz a ideia de ostentar, confiar, se alegrar. Olha só, para alguns é nojo. Nisso que vocês têm nojo, eu me alegro. Nisso que vocês têm raiva, nem gosta de pronunciar a palavra, eu ostento. Olha só o que está acontecendo aqui. Eu me alegro, eu me regozijo e eu vivo para
A palavrinha gloriar-se tem todos esses significados aqui. É viver para. O que você tem nojo, eu vivo para isso. O que você tem pavor, eu regozijo. Eu me alegro. Eu louvo, eu canto. Só para a gente ter uma ideia, tá? Do que está acontecendo aqui. Aí vem a pergunta. Por que o apóstolo Paulo se gloria na cruz de Cristo? Por que ele ostenta a cruz de Cristo? E fazendo uma conexão com o que nós dissemos lá no início. Aquilo que você ostenta, aquilo que você gloria, é aquilo que monopoliza a sua atenção. Aquilo que direciona os seus desejos. Aquilo que guia a sua vida. Aquilo que monopoliza a sua imaginação. Molda os seus pensamentos. Se tem alguma coisa, e tem, em todas as pessoas, ninguém é neutro nisso. Todos nós ostentamos e nos gloriamos em algo ou alguém. Aquilo em quem você se gloria, aquilo que é objeto da sua ostentação, é que monopoliza a sua vida. Mas por que Paulo então se gloria na cruz de Cristo? Primeira resposta, é porque a cruz significa morte para o pecado. E porque a cruz significa morte para o pecado, eu me glorio na cruz de Cristo. Lembre-se do propósito da cruz. A cruz serve para quê? Resposta simples, para matar. A cruz serve para isso. Hoje ela tem outras funções, né? Objeto, um apetrecho aí de moda, alguma coisa assim. Isso é hoje. Na época a cruz tem um propósito só. Quem vai para a cruz vai para morrer, vai para ser crucificado. A cruz serve para matar. E lembre-se que aqui nós temos 3 mortes envolvidas. Primeiro, a morte do Senhor Jesus Cristo. Segundo, a morte do mundo. Terceiro, a morte de Paulo. Quando Paulo diz, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, a mesma cruz, a cruz pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz é o instrumento onde Cristo morreu. A cruz é o instrumento que, do ponto de vista bíblico, todo o mundo está morto para o cristão. E nós estamos mortos para o mundo. 3 mortes. A morte de Cristo, a morte do mundo para você e a morte sua para o mundo. É claro que aqui a gente vive uma tensão, Porque às vezes no dia a dia, nós que ainda não experimentamos a santidade plena, nós sabemos que o mundo não está ainda totalmente morto para a gente, e a gente ainda não está totalmente morto para o mundo. E aqui já uma dica, Quanto mais perto da cruz de Cristo, mais o mundo morre para a gente, e mais a gente morre para o mundo, mais a gente conhece o Cristo crucificado e ressurreto, mais Cristo na nossa vida, menos mundo na nossa vida. Mas nós sabemos que no dia a dia existe uma luta, Existe uma luta da carne contra o Espírito, das obras da carne contra o fruto do Espírito Santo. Por que Paulo se gloria na cruz? Essa é a primeira resposta, porque a cruz significa morte para o mundo. Paulo se gloriava na cruz também porque ela significa o início do fim do pecado na nossa vida. Paulo ostentava a cruz porque a cruz significa o início do fim desse lixo, dessa coisa horrível, dessa desgraça na nossa vida, da qual nós já estamos livres do domínio, estamos sendo livres do poder, e um dia seremos totalmente livres da presença do pecado. Se gloriar na cruz é entender que a cruz significa o início do fim do pecado na minha e na sua vida. Tem mais, Paulo se gloriava na cruz, porque na cruz nós fomos justificados. Na cruz nós temos o único caminho de aceitação por Deus. Como alguém disse, antes da coroa existe uma cruz. Você foi considerado justo por Deus, não por justiça que existe em você, mas porque o justo morreu por injustos como eu e como você, e agora quando nós nos arrependemos e cremos em Cristo,
a nossa vida, o nosso pecado é pago por Cristo, e a justiça de Cristo é colocada na nossa conta, de forma que o Pai olha para você agora, te vê lavado no sangue de Cristo e diz: está justificado. Você agora é adotado, agora de ex-criminoso, você é perdoado, e esse juiz justo não fala: ó, pode ir embora. Não, vem para minha casa, vem ser meu filho, morar comigo. Isso foi possível porque Jesus Cristo foi fiel até a morte e a morte de cruz. Paulo se gloriava na cruz, pois a cruz é a resposta a uma pergunta que só pode ser feita por cristianismo. Só o cristianismo lida com essa pergunta. E a cruz é a resposta a essa pergunta. Como que um Deus justo pode manifestar sua justiça, manifestar sua misericórdia, e ele continuar sendo justo e misericordioso? A gente sabe que se, aquele exemplo é só para ficar mais claro, se o Samuel, quando terminar esse culto, se eu morasse muito longe, eu não moro, mas vamos supor que eu morasse muito longe, ele decidisse me dar uma carona, e no meio do trajeto a gente para num sinal de trânsito e nós somos assaltados, os bandidos, eles me poupam, mas por algum motivo, eles machucam Samuel até quase ficar morto. Pela graça de Deus ele não é morto, e aí o Samuel, ele vai para o hospital, ele se recupera, os bandidos são pegos e eles vão ser julgados. No dia do julgamento, o bandido, ele assume a sua culpa, ele fala: ó, eu realmente não deveria ter feito isso, quase que matei o Samuel, peço desculpas. E o juiz olha para esse bandido, esse quase assassino, e diz: está perdoado, pode ir embora. Como que você classificaria esse juiz? Um juiz bom ou ruim? Um juiz justo ou injusto? Não sei você, mas é um juiz ruim e injusto. Por quê? Eu acho que a resposta sua mais ou menos é a seguinte: é porque ele não aplicou a justiça. Pergunta: como que Deus pode perdoar criminosos? Porque a Bíblia classifica o pecado como um crime. A Bíblia classifica o pecado também como uma dívida impagável. Como que Deus pode perdoar ladrões, criminosos como nós, e ele não ser considerado um juiz como o juiz do exemplo que eu acabei de dar aqui? Aí você fala assim: ó, bom, é só aplicar misericórdia, tá? Foi o que o juiz fez. Ele perdoou, mas não aplicou a justiça. Como que Deus pode perdoar seres como eu e como você, criminosos, e ele continuar sendo considerado um Deus santo, um Deus justo, um Deus misericordioso e um Deus gracioso? A resposta é a realidade na qual Paulo se gloriava: a cruz do Senhor Jesus Cristo. Na cruz, Deus se reclamou da injustiça do juiz, né? Nesse exemplo do Samuel aqui. Na cruz, Deus manifestou a sua justiça, não em nós, não em mim e em você, mas no justo Cristo. Ele não pecou, e ele é que pagou o pecado. Na cruz, Deus manifestou justiça em Cristo, não em nós. Na cruz, Deus manifestou a sua santidade em Cristo, não em nós. Na cruz, Deus manifestou misericórdia, não em Cristo, mas para nós. E manifestou graça, não para Cristo. Naquele momento, não. Foi o abandono do Pai, para que nós nunca fôssemos abandonados. Essa é uma pergunta que o budismo não tem que lidar, porque tem um falso sistema soteriológico que não salva ninguém. Essa é uma pergunta que nenhum outro ismo tem que lidar. Somente o cristianismo tem que lidar. E a resposta é a realidade na qual Paulo se orgulhava. É por isso que Paulo ostentava a cruz. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Paulo afirmou lá em 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E é sempre assim, antítese. O que o mundo considera sanidade, a Bíblia classifica como loucura. E o que a Bíblia deixa bem claro que é
sanidade o mundo chama de loucura. No final você tem que escolher qual loucura você quer. A loucura da cruz ou a loucura dos ismos, idólatras, loucos, que você já deve ter experimentado alguns deles já, mesmo você que é mais jovem. Você já acreditou em você já, talvez acredite até hoje. Você já acreditou em vários ismos e talvez acredite até hoje. Mas quando o bicho pega, quando a morte chega junto, quando você recebe um diagnóstico estranho, quando alguém que você ama muito, você sabe que provavelmente vai morrer, e você corre para esses ismos aí, todos eles vão te deixar na mão, porque são lixo, absolutamente lixo. E se uma filosofia, ela não tem respostas verdadeiras e sustentadoras no momento do sofrimento e da morte, esse é o grande teste de uma filosofia. Esse é o grande teste da religião. Esse é um grande teste de um discurso que se propõe a ser verdadeiro. Qual que é o teste? É no momento do sofrimento e da morte. Se sustenta de fato, se segura a bronca de fato, é verdade. Se não segura a bronca, se só serve para os momentos, quando não tem sofrimento e não tem morte, é lixo, só engano. E só tem um ismo que nos sustenta no momento do sofrimento, no momento da morte, e o único que produz verdadeira alegria, que é o ismo que tem Cristo no centro. Todos os outros são falsos. É o cristianismo, a religião que nasce do próprio Deus. Não é um movimento de baixo para cima, não é o esforço do homem para agradar a Deus. É Deus buscando rebeldes como eu e como você. Quero terminar com algumas considerações finais aqui. Primeiro, lembrando de um detalhe importante, voltando lá no início, lembremos que o que torna a ostentação algo desagradável é normalmente que aquele que ostenta, ele se gloria de algo que ele tem, mas que os demais não têm. Quando tem muita grana, eu tenho, você não tem. Quando eu fiz muitas viagens, eu tenho, você não tem. Sempre tem alguma coisa de egoísmo, sempre tem alguma coisa de mérito falso, orgulho louco. Eu tenho e você não tem. Paulo se gloria, olha só como é que é completamente diferente. A ostentação de Paulo é diferente. Qualquer pessoa, todas as pessoas, são convidadas a ir até a cruz de Cristo, a deixar ali os seus pecados, para ter os seus pecados perdoados e receber o amor eterno de Deus. Basta se arrepender, crer no Senhor Jesus, descansar no Senhor Jesus Cristo, permanecer no Senhor Jesus Cristo, e se gloriar e se alegrar no Senhor Jesus Cristo. Termino com as aplicações. Primeiro, não se orgulhe, não ostente nada que vai te deixar envergonhado no dia do juízo final. Não ostente nada e não se orgulhe de nada que no último dia vai te deixar envergonhado diante de Deus e reprovado diante de Deus. Se orgulhe, se alegre, celebre aquilo que não que você fez para Deus, mas que Deus fez por você na pessoa do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. Se orgulhar na cruz de Cristo é se alegrar na única realidade que mata o seu orgulho pecador, mata a ilusão de que você tem algum mérito longe de Cristo. Se orgulhar da cruz de Cristo é se orgulhar da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, é gloriar-se na realidade mais gloriosa que existe, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Autoglorificação sempre é pecado. Gloriar-se na cruz de Cristo é cumprir o propósito para o qual Deus nos fez. Deus nos fez para adorar a Deus e se alegrar nele para sempre. Quando eu me autoglorio, eu estou pecando contra Deus. Quando eu glorio a cruz de Cristo, ou melhor, quando eu me glorio na cruz de Cristo, eu estou cumprindo o propósito para o qual eu existo. Adorar a Deus e me alegrar nele
para sempre. C.S. Lewis tem uma frase, na verdade ele tem várias frases interessantes, né? Uma delas, um pensamento dele aqui é o seguinte, abre aspas, nós somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere ficar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque ainda não conhece e nem consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias numa praia. Nós somos esses. Deus nos oferece um final de semana eterno na praia mais linda que existe, nessa metáfora aqui, né, do C.S. Lewis. Mas como nós somos brutos, ignorantes, nós desprezamos esse convite para passar um final de semana eterno na praia mais linda que existe, e a gente prefere ficar brincando, e aqui eu vou piorar um pouco a metáfora aqui, a gente prefere ficar brincando com bolinhos de areia misturado com estrume de animais, e se alegra nisso. Esse é o ser humano dividido, esse é o ser humano sem Deus. A gente se alegra em porcaria e despreza o convite mais lindo que a gente não consegue nem imaginar. E para a gente aceitar esse convite, primeiro, Deus é que muda o nosso coração. Porque se Ele não mudar, a gente continua sendo cego e prefere ficar brincando com porcaria e desprezando um final de semana eterno na praia mais linda que existe. E eu termino, espero não forçar o texto, responder a pergunta: que relação existe entre o orgulho, o ostentar e missões? Não existe missão, missões, evangelismo, se não existir orgulho na cruz de Cristo, gloriar-se na cruz de Cristo, ostentar a cruz de Cristo. Se eu não ostento a cruz de Cristo, eu nunca vou fazer missão. Os missionários, pela graça de Deus, aqueles que têm coragem, pela graça de Deus, de ou irem para o vizinho do lado para falar de Cristo, ou então atravessarem o oceano para ir num outro continente para falar de Cristo, são aqueles que já foram convencidos pela graça de Deus, que não existe nenhuma realidade mais maravilhosa do que a graça de Deus que operou na minha vida, o encantamento com a pessoa de Cristo. E por isso, hoje, o Deus que me salvou é o Deus que eu quero pregar para as pessoas que estão perdidas. Se não existir isso, se não existir esse gloriar-se na cruz de Cristo, esse ostentar a cruz de Cristo, não existe missão. Não existe missão. Eu creio que é exatamente isso. Missões é levar a mensagem do Evangelho, e o Evangelho tem a cruz de Cristo no seu centro. Essa é a mensagem que nós temos que compartilhar. Que Deus transforme a minha vida, transforme a sua vida, e que nós possamos cada vez mais nos encantar com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a semelhança do apóstolo Paulo, que nós possamos nos gloriar na cruz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.